A gente vai chamar a Jana, a nossa palestrante de hoje. Vou pedir para a Raquel fazer essa oração, né? Pela vida de Jana. Ela que vai falar, né? E vai trazer a palavra de Deus hoje aqui para a gente. Para Deus estar abençoando ela, abençoando esse momento, né? Falando aos nossos corações. Maravilhoso Deus, grandioso Pai, graças nós te damos por essa tarde tão maravilhosa de estarmos reunidas aqui como irmãs em Cristo para aprender mais a respeito da Tua palavra, para cantar louvores, para sermos edificadas e estarmos em comunhão umas com as outras. Ó Pai, nesse momento pedimos que o Senhor esteja abençoando a vida de Janaína, ó Deus, que o Senhor esteja capacitando a Tua serva, enchendo-a com Teu Santo Espírito, para que ela possa trazer as verdades que o Senhor colocou em seu coração. Que o Senhor esteja abençoando a vida do seu esposo, do pastor Gustavo, do seu ministério, os seus filhos, toda a sua família. Que eles sejam uma bênção onde quer que o Senhor os coloque. Usa a tua serva como instrumento teu, ó Deus, para ministrar os nossos corações nessa tarde. Também nos abençoa, abre os nossos corações, afasta de nós o sono, afasta de nós as preocupações que muitas vezes querem nos roubar a atenção desse momento. Que o nosso coração esteja tão somente centrado em ouvir aquilo que o Senhor quer nos falar. E que, de fato, possamos estar com os corações ansiosos e esperançosos de colocar em prática aquilo que o Senhor vai nos ensinar essa tarde. Nos abençoa, abençoa a vida de Jana e dá-nos uma tarde, ó Deus, bem edificante para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, assim nós oramos. Amém. A gente sempre apresenta a palestrante, né? Mas eu esqueci. E eu acho que Jana dispensa, né, apresentações. Ela esteve aqui com a gente tantos anos, né? Deu um intervalinho aí bem pequeno e agora retornou, né? O bom filho a casa torna. E está conosco aí para nos abençoar. Já topou esse desafio, né? A gente convidou ela e ela prontamente aceitou. A gente agradece também, né? Às vezes, só quem está aqui desse lado sabe como não é fácil, né, esse desafio de falar, mas que Deus te use, irmã, e te capacite. E eu sei que hoje a gente vai ser muito abençoado. Boa tarde, irmãs. Quem aqui está visitando a nossa igreja? Levanta a mão, assim, visitando. Certo. Quem é a primeira vez numa igreja presbiteriana? Todo mundo aqui já visitou, né? Alguma igreja. Eu vou compartilhar um pouco da palavra de Deus e vou caminhar por alguns versículos. Como Raquel orou, né, para Deus acalmar os nossos corações e deixar o nosso ouvido bem atento à palavra de Deus. Então, eu peço que você esteja aí prestando atenção, que a gente vai estar caminhando por vários versículos, né? E é um privilégio poder compartilhar da palavra de Deus, né? Meditar juntas com vocês, né? Porque é o poder de Deus para transformar o meu coração e o seu coração, né? E principalmente nesse tema que é essencial para a vida cristã, né? Que são os 10 mandamentos. Eu vou ler aqui para começar já do fim, para você concentrar aqui em Apocalipse 14, 12. Pode ficar atento, porque eu vou caminhar por vários versículos, então vou ler para vocês, certo? Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Veja, você pode pensar que os 10 mandamentos é coisa do Antigo Testamento, ou um símbolo religioso, certo? Mas, quando a gente vai para a palavra, já em Apocalipse, está lá, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Né? Observe que Jesus, ele está confirmando guardar os mandamentos. A fé dele está vinculada à fé dos santos que perseveraram e está vinculada a guardar os mandamentos, certo? Lá em Mateus 5, 17 a 19, também vai ter Jesus falando, né? Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque, em verdade, lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem o i ou um tio jamais passará da lei. Até que tudo se cumpra,
Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, este será considerado grande no reino dos céus. Então, Cristo, mais uma vez, mostrando que ele cumpriu a lei e que ele não veio só cumprir, mas nos mandar observar e ensinar os seus mandamentos. A suficiência de Cristo na cruz nos habilita a andar nos seus mandamentos, certo? Ele cumpriu a nossa morte, ele morreu pelos nossos pecados. E a partir disso, a gente pode viver os seus mandamentos. É como se fosse uma prova de conclusão de curso, que Cristo vai e faz a prova por nós. E para a gente poder exercer a profissão, o próprio Cristo vem nos ensinar a exercer. Então, ele cumpre totalmente por meio de Cristo que a gente vai andar nos seus mandamentos, certo? É como se a lei de Deus, ela estivesse sempre nos mostrando os nossos pecados e nos direcionando para Cristo. É como se fosse um treinador. Mostra os pecados e dependemos de Cristo. E é nele que a gente vai poder andar e cumprir os seus mandamentos. Mas eu estou aqui hoje para falar do 6º mandamento, que é não matarás, que está incluído nesses mandamentos do Senhor, né? Que Deus e Cristo diz para a gente guardar e viver eles. Eu vou convidar você a pensar, sim, e andar nesses mandamentos vai ser sempre através do Espírito. Porque lá em Ezequiel, antes de Cristo, já estava dizendo, porei dentro de vocês, em Ezequiel 36, 27, porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Então, mais uma vez, guardar e observar os juízos, as orientações, os mandamentos do Senhor. E é através do Espírito que ele colocou em nós que a gente vai conseguir fazer isso, né? Então, agora, para a gente começar a pensar sobre o mandamento não matarás, que é o 6º mandamento, vou convidar você aí a pensar sobre o Éden, né? Você imaginar aí a única faixa de terra separada das águas, e lá tinha um jardim plantado pelo Deus poderoso, bondoso, carinhosamente pensado em cada coisinha daquele jardim, que era paradisíaco. Imagine qualquer natureza, imagine como era antes, né? Na criação. E lá estava Adão e Eva sob a necessidade de obedecer um único mandamento, como diz lá a palavra de Deus. Tem lá, em Gênesis 2, 16 a 17. E o Senhor, Deus, ordenou ao homem de toda a árvore do jardim, você pode comer livremente, mas da árvore do bem e do mal você não deve comer, porque no dia que dela comer, você certamente morrerá. Então, para começar a pensar sobre esse tema, né? Não matarás. Você vê que Deus criou tudo e o pecado é desobedecer os mandamentos do Senhor. Adão e Eva estavam lá simplesmente com uma única necessidade de obedecer a um único mandamento. E ali eles desobedeceram e isso gerou a morte. A partir daí, como é que ficou os corações do ser humano, né? Vamos lá em Marcos 7, 21 a 23. Eu vou ler para vocês, espero que os ouvidos estejam atentos, porque eu vou caminhar por vários versículos, tá? Todo mundo bem, né? Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades,
o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos esses males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Então, todas nós demonstramos um coração egoísta, um coração que ele tem raiva, inveja, amargura. Em algum momento da nossa vida, nosso coração nos mostra que a gente tem esses sentimentos. Nós nascemos pecadoras. Nós, como a palavra de Deus diz, somos depravados. A gente não está pecando na capacidade que a gente tem, mas tudo que a gente faz está deturpado, e isso está no nosso coração. Mas, graças a Deus, vamos caminhando aí, que tem uma obra lá na frente que foi feita por nós. Mas mostrando isso, na palavra de Deus, no primeiro assassinato da humanidade, a gente vai ver claramente a situação do coração do ser humano. Que é um coração enganoso, como está lá em Jeremias 19. O enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Então, o coração do homem é hostil e indiferente em relação ao próximo. Então, o primeiro assassinato da humanidade, a gente vai lembrar lá de Caim e Abel. Caim, preparando um fruto do seu trabalho, ofertando ao Senhor, e Abel, também ofertando das primícias do seu rebanho, com o coração grato: Senhor, eu não sou digno das tuas bênçãos. E Deus, que conhece os corações, se agrada da oferta de Abel. E Caim fica o quê? Irritado. Olha só lá, em Gênesis 6, 4, 6 a 7 diz: Então o Senhor lhe disse: Por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. E aí, começou no coração de Caim, Já a separação ali, o assassinato. E ele concluiu. Ele levou o seu irmão ao campo e lá ele matou Abel. Imagine Adão e Eva vendo essa cena, os seus filhos, e lembrando lá do Éden, quando eles tinham tudo perfeito e pela desobediência inicial deles, eles agora estavam passando por essa consequência de ver seus próprios filhos cometendo isso. O Senhor, ele fala ainda em Gênesis, dizendo que a terra clamava a ele o sangue que foi derramado de Abel. Então, a gente tem aí o que começou num coração sendo concretizado. Certo? E essa é a realidade da nossa história, A gente vê mortes por aí, separação, indiferença, mas a obra que eu falei, que vai vir desfazer a morte, a gente aqui não vai relatar tudo que aconteceu, porque senão vai virar aquele jornalismo, Que a gente às vezes até nem consegue assistir até o fim. Mas vamos falar dessa obra que desfez a morte, lá na Gólgota. Cristo, em Mateus 27, 50 a 54, tem: E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram e, saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam Jesus
vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Veja que cena forte, né? Às vezes a gente lê essa cena aí, a gente não para, né? As rochas se partiram, os túmulos se abriram. Ele não só venceu a morte, mas estava uma cena ali clara, poderosa do Senhor, de vida. Um homem que foi morto por mãos de homens, vencendo a morte com ele, levando os santos com eles aos céus. Não, o centurião olhou assim: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Só Cristo pode transformar vidas. Só essa obra pode desfazer a desobediência do início. E é o autor da história que vem morrer no nosso lugar, cumprir os nossos pecados ali, certo? Levar com ele e nos dar uma vida que pode ser caminhada nos seus mandamentos, através e totalmente por ele. Nosso coração, ele pode até por outros meios ser reformado, reformar alguma coisa da nossa vida, certo? Nos conformar com alguma coisa da nossa vida, né? Algo pode fazer com que, é verdade, aconteceu isso na minha vida, é por isso que eu sou assim. Mas transformar os corações, somente a palavra de Deus, somente o Evangelho de Cristo. A gente tem isso claramente, teria muitos exemplos, mas especificamente a vida de Paulo. Se você vê, ele saiu de um assassino dos cristãos para apóstolo de Cristo. Vamos lá em... Deixa eu ver aqui. Atos 9, de 19 a 22. Vou esperar quem quiser abrir. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco e logo nas sinagogas proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocam o nome de Jesus e veio para cá precisamente para prender e levar os principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Veja que obra poderosa. Só em Cristo isso pode acontecer. Uma vida transformada, né? Então, temos um coração deturpado, que produz morte, que produz separação. E entre nós e Deus, né? E nós com o próximo também. E Cristo preserva a vida, a nossa vida, e nos guia a verdadeira vida, certo? Somente nele que a gente pode viver essa verdadeira vida. E aí a gente vai ver, certo, Zunaína? Então eu entendi, a gente está pensando aqui sobre o 6º mandamento, o coração é da onde vem tudo que procede morte. A gente sabe que Cristo, ele pode transformar esse coração e pode fazer a gente caminhar nos seus mandamentos, principalmente no 6º, não matarás. Mas especificamente, como é que a gente vai viver isso na nossa vida, no nosso dia a dia? Como é que a gente está contra esse mandamento de não matarás, né? A gente tem aí o nosso catecismo maior de Westminster, né, que é essa teologia reformada que vem esmiuçar a palavra de Deus, detalhar, mas somente pelo Espírito é que a gente pode entender no nosso coração. E lá tem, na pergunta 136, né, quais são os pecados proibidos no 6º mandamento? Aí está lá. Tirar a nossa vida ou a de outrem, exceto no caso de justiça pública, guerra legítima ou defesa necessária,
A negligência ou retirada dos meios lícitos ou necessários para a preservação da vida, a raiva pecaminosa, o ódio, a inveja, o desejo de vingança, todas as paixões excessivas e os cuidados demasiados, o uso imoderado de comida, bebida, trabalho e recreios, as palavras provocadoras, a opressão, a contenda, os espancamentos, os ferimentos e tudo que tende à destruição da vida de alguém. E aí? A gente pensa que é fácil, né? Esse mandamento é o 6º mandamento. Esse aí, pelo menos esse, Senhor, eu acho que eu estou caminhando. Quando a gente lê um negócio desse. Entendeu, filhinho? Não somos florzinhas de Jesus. Não é verdade? A história é bem diferente. Então, e principalmente na sociedade de hoje, né? Como é que isso tem mexido conosco, né? É tanta coisa aí que a gente tem que escolher algumas só para conversar, porque se a gente fosse embora, não termina, né? Mas tá claro, né? A gente precisa entender a preservação da vida no corpo através desse mandamento. E uma coisa que a sociedade hoje fala, principalmente e especialmente para as mulheres, é aquela frasezinha: meu corpo, minhas regras. É verdade. Que é algo assim, relata sobre várias coisas. Uma delas, inclusive, é o aborto também, né? E nós, como cristãos, precisamos caminhar em busca da preservação da vida. Na contramão do que o mundo diz, certo? A gente precisa entender que a obra de Cristo na cruz, ela foi em obediência ao Pai para preservar a minha e a sua vida. E através dessa obra, a gente precisa caminhar em amor ao próximo, preservando a vida. Imagine uma vida dentro do seu ser. Não é verdade? Aqui eu vou pedir para vocês abrirem lá. Não, desculpa. Em Provérbios, eu vou ler para vocês. Provérbios 1, 10 a 11 e depois o versículo 15. Veja como essa palavra é bem própria, que o Senhor nos diz: filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemo-nos, ainda que sem motivo, os inocentes. A vida que a gente está, que a gente tem gerado, inocente, que não pode se defender, né? Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda das suas veredas os pés. Lá em Romanos 13, 10, diz: o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. A palavra de Deus é clara, né? Ela diz, Cristo dá o exemplo e está lá para a gente caminhar. Não anda nesse caminho. A sociedade aí querendo regulamentar algo que é contra a palavra do Senhor. A gente precisa, pela fé em Cristo, andar nos seus mandamentos, que é mandamento de vida, é mandamento de preservação da nossa vida e do próximo. E o nome dele é glorificado nisso. Outro ponto que a gente está em meio à sociedade e à nossa própria vida é o egoísmo. Uma vida planejada para nós mesmos. Comendo, bebendo, planejando estudos, trabalhos, viagens, prazeres, tudo pensando em nós. E o que é que tem a ver isso com o próximo? Com o não matarás? Nosso coração ali pensando somente em nós, indiferente à vida do próximo. O que é que a palavra de Deus vem nos dizer? Não estejas entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne, lá em Provérbios 23, 20.
E em Eclesiastes 4:8 temos: um homem sem ninguém, que não tem filhos nem irmãos, mas que não cessa de trabalhar e cujos olhos não se fartam de riquezas. E ele não pergunta: para quem estou trabalhando se não aproveito as coisas boas da vida? Também isto é vaidade e enfadonho é o trabalho. Isso a gente está ignorando o nosso próximo, vivendo para nós mesmos, não olhando ao nosso redor e podendo pensar também que a nossa vida não é para o nosso benefício, mas para viver em amor ao próximo. Como é que a palavra resolve, nos orienta nisso, né? Lá em Mateus 25, do 35 ao 36, ele diz: porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Enfermo e me visitaram. Preso e foram me ver. Veja a diferença com o nosso egoísmo, né? Uma vida que a gente caminha, em vez de planejar somente em benefício próprio, mas uma vida para Deus, para a glória de Deus, e olhando para o próximo. Outro ponto que a nossa vida diz, que a gente vê hoje em dia na sociedade, é aquela frasezinha que a gente não deve nada a ninguém, né? Eu tenho meu trabalho, eu pago minhas contas, eu não devo nada a ninguém. E a palavra de Deus não diz isso. Nós devemos amor e cuidado ao próximo. Se você consegue viver, é graças a Deus pela sua saúde, graças a Deus pelo seu respirar, graças a Deus que você tem um emprego, porque hoje em dia até, e principalmente, é tão difícil ter um emprego. E tudo isso é para a glória do Senhor, não é verdade? Então, além disso, a gente deve amar e cuidar ao próximo, cuidar do próximo. E a gente muitas vezes age, não devo nada a ninguém, e age com ira, com senso de vingança, blasfemando, amargurados, fazendo contendas. Eu estou errada? Sendo grosseiros, né? E isso também vai de encontro ao que o Senhor diz. A gente precisa cuidar do nosso coração para não pecar contra o Senhor. Nesse 6º mandamento, também em relação a isso. E a gente pensa que está distante, mas não está distante de nós, né? A palavra de Deus diz lá em 1 João 3,15: todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassinato não tem a vida eterna permanente em si. Bem, simplesmente o ódio que está no nosso coração já é o suficiente para dizer que nós somos assassinos, porque a gente separou aquele irmão da nossa vida. A gente colocou ele de lado, eu ignorei, eu matei, como nas redes sociais, eu cancelei. Não é? Hoje em dia está muito fácil cancelar o outro da nossa vida. E está banalizado. Está fácil ignorar o próximo. Então, que a gente esteja pensando isso na profundidade que a palavra nos diz, do que é amar o nosso irmão, do que é cuidar do nosso próximo. Né? Lá em Romanos 12, o versículo 17, 20 e 21, ele diz: não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele.
Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Tão difícil, né? Às vezes no trabalho, no prédio, em qualquer lugar que você esteja, tem aquela pessoa lá. O que é que Deus diz para você fazer? Cancelar? Ignorar? Não. Amar. Faça o contrário. É assim que você exerce, com a graça de Deus, o 6º mandamento. Deus nos ajuda a olhar para o próximo e fazer o que Cristo fez por nós quando a gente andava em pecado. Olhar para o próximo e dizer, não, por Cristo eu consigo ter uma ação, uma atitude de amor para a tua vida. Tá certo que muitas vezes tem pessoas nocivas que a gente precisa se afastar. Não é? Porque aí a gente pode estar caindo numa armadilha, certo? A gente precisa estar atento a isso. Mas o próximo, que às vezes até só incomoda o nosso modo de ver as coisas, né? Modo de agir. E às vezes só por isso a gente já quer cancelar ali, ignorar. Que Deus esteja nos dando graça para a gente ter uma atitude oposta, contrária à vontade de se separar, de afastar o próximo da nossa vida. E ser luz, a luz é o próprio Cristo, né? Ser o caminho, o instrumento que pode trazer a luz, que é o Cristo, para a vida dessa pessoa. Algo nessa pessoa está diferente, porque a pessoa às vezes até se constrange, porque ela sabe que não faz coisas boas ali para você. Mas a sua atitude com o outro vai mostrar que tem algo diferente na sua vida. É aí que você mostra Cristo. E às vezes, numa oportunidade, a pessoa vê, essa pessoa é diferente. E esse Cristo que, às vezes, não só falado, é vivido, é que vai alcançar o coração do próximo. Precisamos revestir-nos, como a palavra de Deus diz, tirar a nossa roupa de pecado e nos revestir de quê? Como eleitos de Deus. Em Colossenses 3:12, santos e amados por Deus, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Como é difícil caminhar na mansidão, caminhar na longanimidade. Muitas vezes a gente deixa a ira tomar o nosso coração. Até no dia a dia de donas de casa, com o filho, a gente precisa estar tirando essa roupa de pecado, vestindo uma roupa de santos e eleitos do Senhor. Com todas esses dons maravilhosos vindos de Deus, que Ele nos dá através da obra de Cristo. E aí, a gente se vê cumprindo o 6º mandamento? Pois é. Não é fácil. Mas a gente pede sabedoria e conhecimento a Deus. E como lá em Provérbios diz, né? A sabedoria está gritando nas praças. A sabedoria está falando em voz alta para todo mundo. Hoje em dia, você escuta sobre Cristo. É muito fácil no meio que a gente vive. Nós não somos uma nação perseguida, certo? Claramente. A gente não vai entrar nessa área. Mas a gente está aí, rede social, a gente vem para a igreja, a gente tem amizades, toda hora a palavra de Cristo vindo, o conhecimento sobre a obra de Jesus. Mas sabe a diferença? A gente tem a sabedoria gritando, mas a gente não quer se submeter e obedecer. A gente ora pedindo sabedoria, o Senhor dá de bom grado.
né? É uma das orações que, se você orar, o Senhor vai dar. Entendeu, meu irmão? Está aqui claro. Você entendeu a palavra de Deus, o Espírito Santo iluminou, abriu seu coração. Agora se submeta, obedeça, né? Faça como diferente do que Adão fez. Caminhando com o Senhor todos os dias, ele conhecia o Senhor. Conhecia, face a face, mas ele não se submeteu a um único mandamento. Ele não se submeteu, ele não obedeceu a um único mandamento. E sofreu as consequências que até hoje a gente sofre. Mas graças a Deus pela obra de Cristo. Amém? Pelo que Cristo fez, aquela obra poderosa que traz vida, que vem alertar sempre a nossa vida. E a gente pode, lembrando dessa obra, na cruz, sermos habilitados a viver os seus mandamentos através do seu Espírito, que ele nos manda para habitar dentro de nós e nos dá força para caminhar. Porque não tem tentação que venha que a gente não possa suportar. Não tem provação que a gente passe, que a gente não possa passar por ela, e ela é justamente para mostrar a nossa dependência em Cristo, fortalecer a nossa fé, para que a gente possa perseverar na fé em Jesus, como eu falei lá no começo, em Apocalipse. Perseverar na fé em Cristo e guardar os seus mandamentos, andar na sua palavra, andar em todos eles, toda a lei moral que Jesus vem deixar para a gente e confirmar. Lá em Mateus 5 em diante, ele vem falar de cada detalhe da lei moral, que ele cumpriu tudo vindo. Tinha a lei cerimonial, a lei judiciais, e ele veio, cumpriu tudo, cumpriu também a lei moral e nos deixou ela para que a gente ande nos seus mandamentos. Através dessa caminhada, a gente está mostrando Cristo. A lei nos mostra a dependência de Cristo, e na caminhada da lei, a gente mostra Cristo. Isso nos habilita a viver. O seu Espírito nos habilita a viver. Então, pela graça de Cristo, a gente possa estar perseverando, preservando a vida, guardando o sexto mandamento, preservando a nossa vida em Cristo, que Ele deu, a sua vida para nos salvar, e a do nosso próximo. Que essa graça nos habilite, nos fortaleça e a gente entenda que em Cristo a gente pode sim caminhar em obediência à sua palavra. Minhas irmãs, hoje que Deus esteja aplicando esses versículos, essa palavra no nosso coração, para que a gente possa estar vivendo verdadeiramente isso. Ela é objetiva e a gente não tem para onde fugir. É clara. A palavra de Deus é clara. Vou orar com as irmãs para a gente encerrar aqui. Pai amado, eu te agradeço, Senhor, por esse momento, por meditar juntas aqui com as irmãs. Tu és maravilhoso, Senhor, Tu és poderoso, a Tua palavra é perfeita, Senhor. A Tua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor. Aplica, Senhor, ela aos nossos corações, que a gente possa estar vivendo verdadeiramente segundo a Tua vontade, Senhor, sendo fortalecida em Ti, através do Teu Espírito, com a mente focada, Senhor, na obra de Cristo na cruz, meu Deus. E que a gente possa estar levando o Teu nome com as nossas palavras, com as nossas ações na nossa vida, preservando a nossa vida e a do próximo, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. Que a gente possa estar verdadeiramente aplicando isso em nossas vidas, no nosso dia a dia, Senhor. Que o Senhor esteja trabalhando, Senhor, na vida de cada irmã aqui, de quem mais ouvir, Senhor, essa Tua palavra, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. Só Tu pode transformar corações, Senhor, e uma palavra tão clara, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja revelando, Senhor, entendimento espiritual a esses corações, Senhor.
Que assim eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor fez, pelo que faz e vai fazer. Em nome de Jesus. Amém.